pessoa, eu muito novo, sempre fui muito envergonhado. Envergonhado que era ao ponto de, no colégio, eu não conseguia falar com menino, mandava as meninas. Não conseguia de jeito nenhum falar com ninguém, vergonha brava. E teve uma vez que eu fui para uma festa, né? E eu já escutava o povo falar, os bebidos eles ficavam soltinhos. Aí, nessa festa, eu fui minha irmã e eu pedi logo, olha, chegar lá, você me deu logo uma bebida que é para mim chegar lá falando. Ela deu logo uma bebida quente, pronto, fiquei bebendo naquela festa. Chegava no colégio, me achando, falando, ai, eu com 14 anos, falava pro menino que eu bebia, ia para as festas. E eu fui crescendo nesse sistema, achando isso normal, cresci com isso, achando normal. E ano passado, minha irmã se converteu. Meu Deus do céu, valeu, meu Cristo, agora vai dar bom mesmo, cara. E ela fazia vôlei na época, tinha uma amiga da gente, a Ana, que ela começou a levar a minha irmã, começou a levar a minha irmã para a igreja. E nessa época eu tinha uma raiva tão grande de Alana, a bichinha, falar, escrever, Alana, cara, o ano mais falando nada. Está fazendo sua cabeça, fazendo lavagem, mas cara, o filho, ela continuou ali, se batizou. Quando foi esse ano, eu fui para um carnaval, eu fui para Caicó, um carnaval. Isso já tinha um tempo, tinha uma forma da palavra, e a palavra não volta vazia. E eu lá nas festas, eu lá em Caicó, eu sempre bebi muito. Quando eu bebia de cair, bebia de praticamente desmaiado, não é? De chegar gente para me chutar no meio da rua. Antes tudo era motivo de briga. Minha mãe dizia um ai, o meu era para brigar mesmo. Tudo era na confusão. Tudo que eu falava com minha irmã, para perguntar da palavra, era para me questionar, para me recriminar. E nesse ano em Caicó, eu não consegui virar a noite uma vez. Estava 10 horas da noite, o carnaval a gente vira a noite. A gente bebe para cair e virar a noite. Lá eu bebi, mas não estava conseguindo beber muito. E estava 10 horas da noite, os meninos que foram comigo ficavam na festa, me deixavam no hotel. Eu ia dormir e eles iam voltar para a festa. Eu bebi e ficava aquela voz na minha cabeça. Será que realmente eu estou errado? Será que realmente estou desagradando a Deus e está fazendo isso? E no outro dia, da mesma maneira, bebi, dava 10 horas mais ou menos, eu ia embora. No terceiro e último dia, foi o dia que eu mais bebi. Teve uma hora que eu bebi, fiquei assim, sentado. Aí, do nada, eu parei. Se você lembra, eu tenho bebido até mas parei. Eu estava com meio de whisky ainda. Se fosse outro tempo, eu só saio daqui quando acabar o whisky. Mas não, deixa quieto. Tomar um carinho para melhorar. E fui para casa. Ou para casa não, pro hotel. Eu não sabia que em casa minha irmã estava no meu quarto orando comigo. E era esse motivo que me incomodava tanto, a ponto de eu não virar uma noite no carnaval. Que eu não bebia, mas eu bebia e eu incomodava. Mas eu não sabia o que era. Hoje eu sei. Quando eu voltei de Caicó,
E nesse dia ela nem me chamou. Eu disse, esse negócio, vou lá. Aí fui. Quando eu vi, é como diz até minha tia, parece que o pastor estava atrás do meu pai, atrás da porta, escutando tudo o que estava acontecendo comigo. E nesse dia eu estava com muita raiva da pessoa, e a palavra foi justamente para a gente perdoar. E eu fiquei meio assustado. Aí fui para casa, na mesma semana, na quarta-feira, ela veio para uma campanha da família, que era com pedras. Os pedras representavam cada pessoa da família. Nesse dia ela pegou minha pedra e orou. Na mesma semana, eu pedi uma Bíblia. Eu nunca li um livro, nem nada, nem colégio, nada. Eu não gosto de jeito nenhum. Nada. Eu pedi uma Bíblia. Mas na verdade eu pedi para ver se ela parava um pouco de falar, sabe? Deixa eu ver se ela deixa tudo quieto. E eu deixava a Bíblia lá num canto, passava por ela, olhava, dava aquele cômodo para você ler, mas eu não lia. Na mesma semana, teve um momento que eu olhava, toda vez eu passo, dá vontade de eu ler, eu não leio. Deixa eu pegar esse negócio aqui. Peguei. Comecei a ler. Acho que eu dei umas 10 páginas, não sou muito bem, mas eu li essa coisa. E eu comecei a ver as coisas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Eu comecei a ver que o que o pastor fala aqui na frente não é uma coisa que ele acha, que ele quer que seja dessa maneira. Eu comecei a ver que é o que realmente tem escrito na palavra. E comecei a ler aí. E o pastor no final do culto virou e disse assim: quem quer aceitar Jesus? Menino, o coração não vou comentar nem eu olhava para frente, ninguém levantou, o rapaz não levantou sozinho. Olhei para trás, aí tem umas 3 pessoas. Levantei, aceitei. Mas umas 2 ou 3 pessoas aceitaram. E 1 mês depois eu me batizei nas águas. Com uns 3 meses de convertido, aconteceu, o inimigo se levantou forte. A gente estava indo para Araripina. E aí eu e mais 4 pessoas. Eu, minha irmã, Alana, William e Ana. E a gente perdeu o controle do carro, o carro acabou. Totalmente. Teve um momento que foi tão rápido. Eu acordei, a gente saiu do carro. Deus é tão bom que no local onde não tinha sinal de celular, não tinha um pé de jeito, nada, para uma ambulância, no momento do acidente. E na hora que o acidente ocorreu, a gente viu o que ia acontecer, minha irmã e a Ana começaram a repreender comigo. E minha irmã pediu que Deus enviasse um anjo. E a ambulância chegou naquele momento. A gente já estava, quando a gente ouviu a ambulância, a gente entrou no carro, a gente ia 3 carros. E quando eu entrei no carro, me veio aquele sentimento assim: poxa, por que isso aconteceu? A gente indo para Araripina, para fazer a evangelização, e aconteceu um negócio desse. E eu nunca me esqueci, quando a Lana estava do meu lado, ela virou assim e fez: obrigado, Senhor.
Então a gente escutou uma ambulância, a gente saiu do carro, foi para a ambulância. A Lana estava aparentemente a mais grave. Quer dizer, ela e Carol foram as mais graves. E eu lembro que na ambulância eu falava, a Lana é vida, ela tem perdido tanto sangue que ela não falava. No começo ela falava, ela me acordou, mas ela não falava, ela estava fraca. Eu lembro que eu ficava ela, Lana, tá aqui, cante. E eu vi que eu não respondia mais. Eu falei, Alana, se tu está me escutando, mexe o dedo, eu fazia, e deixava. Fazia, aí eu, minha irmã deitada, minha irmã na frente, o William ficou no local. E eu pedi ajuda a Deus, eu vi o pastor orando aqui, ele falava assim, quando vai tomar o vinho, ele fala, que não seja apenas o pão, nem o vinho, mas que seja o sangue do Senhor, que seja a carne do Senhor. E naquele momento eu falava, meu Deus, que não seja apenas a mão do médico, mas que seja o Senhor. E realmente foi. Porque tudo foi o limite. Eu pensava que eu cheguei, eu estava tão besta que eu vi que a minha irmã estava grávida, teve um momento que minha irmã voltou, eu parava e falei assim, meu Deus, eu não me importo em perder o dedo não, mas deixa elas bem. E nem os dedos eu perdi, nem a Lana ficou cega porque ela cortou, foi Deus que ela tirou aqui, ó, e pegou no olho. Minha irmã quebrou 5 costelas. Depois de 25 dias mais ou menos, ela descobriu que tinha furado o pulmão. E ela está aqui. No dia de extra, no máximo tinha o quê? 2 meses, eu acho, do acidente, 2, 3 no máximo. Costela quando quebra, é muito tempo para recuperar. E ela dançou. Ela dançou lá no show de extra. Eu estava cheio de lá na igreja. E todo mundo que via aquele cara falava, quantos morreram? Ah, acabou. Ninguém morreu. 5 pessoas naquele carro. 5 pessoas naquele carro. O carro minúsculo na frente. Eu não teve jeito. Não tive nada. Os livros entraram na frente totalmente. Não peguei nada, só pegou na minha mão. O inimigo se levantou. Mas a gente sabe que ele já é derrotado, né? E ele se levantou para cair pior ainda. Porque quando ele se levantou para correr isso, minha irmã estava de cama. Ela não levantava, não se mexia. E o missionário veio. Eu estou de entrevado, me botava de segurança. E minha mãe foi. E aceitou Jesus. Né? Como diz, né, minha irmã, quando eu comecei a perguntar, ela me falou logo da promessa, né? Em Atos 16:31. Quem crê em Jesus será salvo em tua casa. E eu me apeguei nisso. Demais. E já tinha começado a se cumprir com minha irmã. Eu fui, me converti. Veio um acidente para nos derrubar. Mas a gente se manteve firme, confiando no Senhor. E minha mãe veio aceitar Jesus. Mais uma vez mostrando a promessa do Senhor. Né? Meu pai ainda nos converteu. Eu tenho 3 irmãos que não aceitaram. Mas eu creio que eles vão aceitar. Tem pessoas achando que
possivelmente só ela da família é convertida. Tem momentos que a gente olha assim, meu Deus, meu pai chegando bem, a fazendo isso, parece que é possível, mas simplesmente creia, tenha fé, porque Deus é fiel. Ele não dá uma promessa e não cumpre não. Como na minha família está acontecendo, eu creio que na família de cada um vai acontecer também. A gente tem que ver que não é no nosso tempo. Porque se fosse pelo nosso tempo, a gente ia chegar para a família todinha, dizer, todo mundo aceitando Jesus. Mas não é assim. A gente tem que se manter firme, a gente tem que confiar no Senhor, a gente tem que crer, ter fé, né? E saber, ter a certeza que vai acontecer. Como eu tenho a certeza que vai acontecer, que já está acontecendo. Não é fácil você ver seu pai cheio de bêbado. Às vezes você vai falar uma coisa até que não é nem nada a ver assim, né? É porque é crente, né? Mas tenha paciência, use sabedoria, peça a Deus sabedoria, que vai acontecer. Pode passar um seu dia, em um ano, em 2, 10, 20, 30, 50, mas vai acontecer, porque é promessa do Senhor. Rapidinho, voltando lá para Caicó, eu tenho esquecido. Eu vim lembrar disso agora. O cara se deu medo, deixa eu lembrar, e me lembrar do negócio hoje. Era interessante que um amigo meu que bebia, quando ele bebe, ele fica violento. Ele bateu todo mundo. Inclusive, um amigo que foi com a gente. Mas era interessante que ele falava de Deus. Ele bêbado, às vezes, com raiva, falava de Jesus, algumas palavras, versículos, e aquilo me tocava. Já era Deus usando ele. E eu tinha um vazio tão grande dentro de mim, enorme. Não tinha nada no mundo que eu fizesse que me preenchesse. Eu bebia, tinha amigos. Teve época que meu pai me dava um carro. Tem um somzão no carro. Tinha dinheiro para sair. Mas não me preenchia. Eu chegava em casa, muitas vezes de festa. Eu pensava que era às vezes por uma pessoa falar alguma coisa comigo. Chegava em casa, chorava de uma festa, do nada. E eu não entendi que vazio é esse, meu Deus. Eu sou uma pessoa tão boa. Eu me perguntava. Eu nunca fui mal a ninguém. Eu bebia muito, mas nunca fui de desejar mal a ninguém, de querer brigar com ninguém. Nem bebo eu era corajoso. Era medroso demais. Tinha uma briga, eu já estava lá. Nunca fui e dizer assim, esse cara é bom, sabe? Nunca. Eu sou bom, mas não me satisfaz isso que é. Né? E simplesmente eu não tinha Deus na minha vida. Às vezes era mais pela sociedade, eu era bom às vezes pela sociedade, o povo me perguntava. Vamos dizer que perguntar, você acredita em Deus? Eu dizer, acredito. Por quê? Simplesmente para a sociedade me julgar. Mas eu não sabia nada de Deus. Alguém pergunta, você acredita em milagre? Mas eu vi na televisão, não levantando. Eu dizer, isso é mentira. Como é que eu acredito em milagres? E se eu vejo milagre na minha frente, eu digo que é mentira. Eu não acredito. E o vazio não tampava. Tinha dinheiro, tinha carro, tinha som, amigos, né?
vírgula, amigos, vírgula, e nada me prestou. No dia que eu aceitei Jesus, a partir daquele dia, eu nunca mais vou bloquear algo na minha vida. Eu pensava que só podia me divertir se eu bebesse. Meu Deus, não me imagino que eu estava lá frente aqui falando com um monte de gente. Que vergonhamento que eu sou. Hoje, a meu pai abriu uma delícia para ele. Quando eu sinto o cheiro, me dá ânsia de vômito. É brincadeira, porque se tivesse uma piscina de luz para pular, era dele. E hoje eu tenho nojo. Hoje eu tenho ânsia de vômito, não é modo de vômito, não. Eu sinto o cheiro e eu fico, e não sinto falta nenhuma de festa. Não sinto falta de bebida. Não sinto falta de nada de antes. Nada. Hoje minha vida, lógico que a vida a gente discute. Mas minha vida com minha mãe, eu creio que é muito melhor que antes. Com minha tia, com todo mundo ao meu redor. Com minha irmã, na época que ela se converteu, até queria me afastar um pouco, porque não batia luz e trevas. Como é que conversa? Ela queria falar da luz, eu queria falar de quê? De cachaça, das festas. Não combina. Hoje, eu sei o que era o vazio que eu sentia. Eu não tinha Deus. Eu não sabia o que era Deus. E nem queria saber. Porque está aqui. Meu irmão falava. Hoje eu sou cheio até demais. Eu não tenho uma roupa vazia que eu tinha. Não era dinheiro, não era festa, não era bebida, não era nada. Simplesmente Deus na minha vida. Hoje eu tenho, graças a Deus. Hoje eu sou feliz de verdade. Antes, eu às vezes chorava sem nem meus pais saberem. Me perguntava. Aí, uma coisa interessante. Os caras pegam um som, é Reginaldo Rossi. Liga o som na mágoa. O cara beber para chorar, pensando na mulher. Quer dizer, o cara sofrendo. Pronto. Que negócio vai doido. Lembrei do tempo. Hoje eu sou feliz demais. E sabe o que é mais prazeroso? O que me deixa mais um prazer? Quando você fala a palavra de Deus para alguém, quando você vê alguém se convertendo, quando Deus lhe usa, quando você, a questão do perdão mesmo, quando você perdoa alguém, é que Deus sempre é mais prazeroso para você do que para a pessoa que você está perdoando. É um peso que você tira de cima de você. Hoje eu sou feliz. É o que eu quero dizer. Hoje eu sou realmente feliz. Deus me faz uma pessoa feliz. De verdade.